Na minha infância, eu sempre tive os ensinamentos do meu pai, e um dos ensinamentos que ele me proporcionou foi que eu nunca deveria ter amigos, sempre colegas. Quem era para ser seu amigo era sua mulher e seus filhos. E eu até entendo o que ele falou, porque no mundo, as pessoas do mundo não são verdadeiros amigos, só estão com você quando eles querem algo de você. Mas eu cresci com isso na minha cabeça, e isso ficou guardado, porque foi desde os 4 anos que ele me falava isso. Então eu cresci a minha vida, nunca tive amigos da escola, sempre colegas, pessoas que confiassem, que eu conversasse, nunca tive. Sempre foi, sempre tive, conversava com as pessoas, sempre fui interagir, tudo, mas nunca colegas, amigos de verdade, né? E assim eu cresci, comecei a ir para a igreja, aos meus 17 anos, 16, desculpa, comecei a ir para a igreja. Só que aquele ensinamento continuou na minha cabeça, de que eu não deveria ter amigos. E por muito tempo na igreja, eu vivi assim, sabe? Com pessoas ao meu lado, pessoas de Deus, né? Que me ajudam a crescer, a estar no caminho de Deus, mas nunca considerava elas como amigos, porque eu tinha aquilo dentro da minha cabeça. E no ano passado, através de um jovem que eu ajudei e tudo, eu comecei a entender isso, porque eu não tinha nada para oferecer para ele, nem ele para mim, mas ele estava sempre comigo, conversando comigo, falando dos problemas dele, das dificuldades dele. E eu comecei a entender que dentro da igreja é que você tem verdadeiros amigos. Aquele jovem passou por dificuldades, por problemas, eu ajudei ele, e assim eu fui entendendo. Deus foi esclarecendo isso na minha mente, com a pastora, alguns obreiros falando comigo assim, no decorrer de muito tempo, sabe? Dos meus 16 anos até agora, eu entrei na igreja em 2001, eu fiquei 24 anos com esse mesmo pensamento. E agora, depois do ano passado, né, no caso, né, que eu mudei esse pensamento. E eu entendi que, quem sabe essa frase continua comigo, os verdadeiros amigos são amigos. E eu entendi isso, que aqueles que às vezes brigam comigo, não é porque ele quer o meu mal, não é porque ele quer passar a carne em mim, mas porque ele quer meu bem. Se às vezes você é repreendido por alguém, não é que ele quer o mal para você, ele quer o seu bem. Porque se ele quisesse seu mal, ele fala assim, está tudo certo, pode continuar fazendo as coisas erradas. Mas os verdadeiros amigos, às vezes não são aqueles que só passam na nossa cabeça, mas sim aqueles que te repreendem e falam a verdade para você. Entenderam? E como eu falei no começo, no mundo, as pessoas só estão com vocês, às vezes só estão com vocês por interesse. Se você tem algo para oferecer para ela, seja dinheiro, ou uma roupa, ou algo para oferecer, elas estão do seu lado. Quando você não tem mais isso, elas se afastam de você, elas não estão do seu lado para te ajudar. Vamos dar outro exemplo. Se você passa por uma dificuldade, uma pessoa do mundo, ela vai te oferecer bebida, droga, cigarro, para que você venha esquecer dos seus problemas. As pessoas de Deus, verdadeiros amigos, que te aproximam de Deus, elas vão orar por você, vão te ajudar nas suas dificuldades, vão te ajudar nos seus problemas. É isso que os adolescentes, né, que estão começando a ser formados agora, eles precisam entender. No mundo não existe amigo verdadeiro, existem colegas, pessoas que você pode conversar, interagir, mas não ter uma intimidade. Intimidade precisa ter com pessoas de Deus, aqueles que vão te ajudar nas suas dificuldades de fato, de verdade. Eu estava até, quando eu cheguei na igreja, conversando com a pastora Vilma, que quando a pessoa casa, né, ela faz os votos dela aqui na frente,
E ela fala assim, ó, você vai estar junto com a pessoa que você vai casar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, por toda a sua vida até que a morte separe, não é isso? E eu comparo a amizade com isso, porque o verdadeiro amigo está com você na alegria ou na tristeza. O verdadeiro amigo está com você na saúde ou na doença. O verdadeiro amigo está com você na riqueza ou na pobreza. E aquele que é verdadeiro amigo, que está aqui na casa de Deus, não vai ter nem que a morte se separe, porque se ele for verdadeiro amigo, ele está com Deus, então ele vai para a eternidade junto com você. Então a verdadeira amizade vai estar com você para o resto da sua vida. Basta você estar aqui dentro da casa de Deus e conversar com as pessoas, com aqueles que podem te ajudar, com aqueles que às vezes brigam com vocês. Eu sou um deles, mas eu faço isso porque eu amo vocês, porque eu quero o bem de vocês. Eu não quero que o que eu passei, vocês também passem, sabe? Eu quero que vocês tenham verdadeiros amigos, sim, mas aqueles que estão aqui na casa de Deus, que é aqueles que podem te ajudar. Às vezes você passa dificuldades na sua casa, na sua vida, e não tem com quem conversar, e vem aqueles pensamentos ruins na sua cabeça. Eu sei que vem, mas aqui na igreja você tem pessoas que você pode confiar e falar sobre os seus problemas, que prontamente elas estarão de pronto para atender vocês, conversar e orar por vocês, que é a melhor solução para qualquer problema nosso, a oração, falar com Deus, porque Ele é o único que pode solucionar todos os nossos problemas. Amém? Amém. É isso que eu queria compartilhar com vocês. E vocês venham entender isso, tá? Adolescentes, o povo também, né? Que Deus é o único que pode nos dar aquilo que nós necessitamos. E muitas das vezes você não tem como chegar até Deus. Então existem amigos verdadeiros que podem chegar até Deus. Amém? Amém. Palmas para o Senhor Jesus. Tem uma palavra em Provérbios 17 que fala assim: o amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Então o verdadeiro amigo, até no momento de desgraça da sua vida, ele está do seu lado. Lembre disso. Amém? Amém. Eu queria que vocês abrissem a palavra em Romanos 8, de 31 a 39. Todos acharam? Vamos louvar o Senhor. Bem maravilhoso. Sem te conhecer, eu te
lendo a tua palavra, falando do seu amor, guardando no coração, colocando em prática. É maravilhoso, Senhor. Família reunida na tua casa, todo mundo junto, num só espírito, para ouvir, meu Pai, a tua pregação, para ouvir a tua palavra, para ouvir o recado que o Senhor tem para cada um de nós hoje. É uma aula, meu Deus, tua palavra. Então que nós possamos, Pai, tomar posse desta aula, desta palavra, desta mensagem maravilhosa que o Senhor nos trouxe para falar conosco, ó Deus. Primeiro o Senhor pregou para mim, falou comigo, foi maravilhoso, ó Deus. E agora estou trazendo para a igreja o recado do Senhor. Então, meu Pai, prepara o coração, a mente, o espírito deles, meu Pai, que eles não deixem nada impedir o trabalhar do Senhor, que eles possam comer, beber esta palavra maravilhosa do Senhor, que a tua palavra é a maior fonte de águas vivas do Senhor. Tua palavra é tremenda, maravilhosa. E o Senhor tem falado a cada coração, a cada culto, Deus. Por isso, desde já eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço por esta palavra maravilhosa, por este culto que eu creio que será maravilhoso. O Senhor estará falando, meu Pai, a cada coração, e nós vamos sair daqui impactados, meu Pai, com a tua palavra, com o coração cheio das tuas bênçãos, com essas sementes vivas dentro do nosso coração, para que possam enraizar e transbordar em nós, meu Pai, a tua presença. Desde já eu te louvo e te agradeço, já crendo no culto de vitória. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Então hoje a pastora Vilma, eu gosto muito de pregar referente a palavras. E Deus falou muito ao meu coração sobre tribulação. Que a tribulação, ela é aflição, ela é perseguição. E eu estava lendo aqui sobre a tribulação, estudando, né? E fala que é situação aborrecida, desagradável, que é aflição, que é tormento, é sensação de tristeza, de aborrecimentos, ocasionados por um dissabor ou por um desgosto, né? Dor, infelicidade, amargura, né? E a perseguição, que também faz parte da tribulação, que é uma das tribulações que pode nos sobrevir durante a nossa caminhada cristã na terra. E a aflição. Aflição são períodos de teste que Deus usa para ajudar os crentes a amadurecerem na fé. Eu achei tremenda essa explicação. E eu me lembrei da passagem de João 16:33, que diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu achei tremenda esta palavra, e tem umas passagens que eu vou ler que tem a ver com a tribulação, e em Atos 14:22, aliás, 14:21, ela fala dos discípulos. Depois da morte de Jesus, os discípulos foram com Barnabé e saíram para uma cidade de Derbe, né? E aí fala assim: e tendo eles anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E no 14 ele fala aqui uma coisa maravilhosa, que fala que os discípulos, confirmando os ânimos, né, os discípulos que haviam sido ali se convertido, para exortar eles a permanecer na fé. E eu achei muito interessante, porque ele fala assim: pois que por muitas tribulações vos importa entrar no reino de Deus. E eu achei assim maravilhosa essa palavra, porque mostra
que muitas das vezes a gente acha, né, que se converte que é só água com açúcar, né, só flores, não vai ter espinho, não vai ter nada. E é muito pelo contrário. Os verdadeiros cristãos, eles passam muita tribulação, muita luta, muita perseguição, para provar que é de Deus mesmo. E lá em Romanos 12 fala assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, quando é um ensinamento, é um recado, quando nós estivermos passando por tribulação, nós vamos buscar a oração, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos abrir a Bíblia, vamos pedir uma palavra para Deus. Deus, ele fala conosco. A Bíblia fechada é um livro comum, mas ela aberta a boca de Deus falando. Então nós temos que ter o hábito de ler a Bíblia. Não podemos deixar de ler a Bíblia, que é o maior ensinamento da palavra de Deus. Em 2 Coríntios 1, 3 e 4, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Olha que grande ensinamento. Deus falando, né? Ele que é o Pai da misericórdia, ele nos consola na tribulação. Ele nos ensina para nós socorrer um irmão, alguém que está precisando, é um verdadeiro amigo, como o Tiago falou, um verdadeiro amigo. E em Apocalipse 7,13, lá João, né, que escreveu o Apocalipse, e aqui tem uma passagem que me chamou muito a minha atenção, que fala da tribulação também. E aí diz assim que um dos anciões me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Olha que coisa maravilhosa. Nós sabemos, né, e temos a certeza que nós possamos passar por luta, nós possamos passar por aflição, nós possamos passar por qualquer coisa. Nós temos um Deus, nós temos amigos, nós temos uma igreja, nós temos obreiros, nós temos a pastora que está aqui sempre falando: toca a buzina. Quando precisar de nós vamos estar aqui para orientar, para falar, para acalmar, para orar, para interceder. Isso é família de Deus, isso são amigos, né, de Deus. Estamos aqui para lutar por vocês, para chorar por vocês, para passar na angústia, na doença. Como o Tiago falou, nós temos que estar aqui como um casamento com Deus, sabe? Tudo que nós pudermos fazer uns pelos outros, nós temos que fazer. Hoje nós possamos ser que nós temos que fazer algo por alguém. Amanhã, se alguém pode fazer conosco, é uma recíproca, uma troca. E eu achei muito interessante, porque a palavra que eu vou pregar aqui agora, que ela está lá em Romanos 8, de 31 a 39, ela está todinha grifada. Isso mostrando que quando está tudo grifado é porque são as promessas de Deus para nós. E tem uma coisa aqui maravilhosa, muito forte, que eu vou estar lendo, que depois eu vou estar falando com você. Aqui inicia falando: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem que será contra nós? Já inicia falando isso. Se Deus ele é por nós, quem que vai ser contra nós? Não tem ninguém que possa ser contra nós, porque Deus é por nós. E aí ele fala: aquele que nem mesmo
a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Olha que forte. E aqui no 33 ele fala uma coisa maravilhosa, porque ele fala assim, ó: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. E no 34 ele fala: quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que coisa maravilhosa, saber que Jesus veio aqui no mundo, morreu por nós, deu a vida lá, o sangue dele até a última gota para nos salvar. Depois ele subiu aos céus, ele assentou ao lado do Pai, e ali ele está ainda para interceder por nós. Mas eu achei muito forte, porque a Bíblia fala que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E eu achei muito forte isso, porque eu fiquei me lembrando do início da igreja, que este mês está fazendo 22 anos da igreja, e nós comemoramos em dezembro para juntar o aniversário da igreja com as crianças. Mas a igreja ela nasceu em março. E este ano está fazendo 22 anos a igreja. E eu fiquei meditando sobre essa passagem. Porque quantos que aqui vieram, né? Mas poucos foram escolhidos. Quantos que se afastaram. E eu creio que os que saíram, os que se afastaram, foi por causa da tribulação, por causa das lutas, por causa das perseguições, por causa das aflições. Não conhece a palavra de Deus, para saber que se não passar por isso, nós não vamos herdar o reino de Deus, nós não vamos herdar a nossa salvação. Então veja como é forte a gente se policiar e a gente pensar, porque essa passagem ela não está falando para quem ela for, ela está falando para quem aqui vem. E muitas das vezes dentro da igreja tem essas muitas pessoas que agora é a cada um fazer seu exame de consciência. Será que eu sou um escolhido de Deus? Será que eu estou fazendo a obra? Será que eu estou vindo todos os cultos para a igreja? Será que eu estou fazendo mesmo aqui, ajudando essas criancinhas, fazendo tudo com amor, com só espírito, todo mundo junto, ninguém aqui é melhor que ninguém, todos nós arregaçamos as nossas mandas e nós vamos à luta, nós lutamos, nós intercedemos, nós jejuamos, nós fazemos propósito. Agora mesmo nós estamos em jejum e oração por um propósito do álbum da fotografia que eu tenho em casa, que está na mão dos obreiros passando, né, nesse propósito, para a gente orar por todos os que um dia se batizou, os que um dia recebeu unção de obreiro, sabe, de levita. E aí cadê esse pessoal que estava fora no mundo, está com a vida desgraçada, está sofrendo e não tem forças para voltar? Não tem, porque é difícil mesmo. Quando abandona Jesus, o diabo faz a festa. Que ele veio para matar, roubar e para destruir. Ele quer destruir a igreja de Deus. Porque o mundo, a Bíblia fala que já é dele. Então, eu fico pensando, nós ainda estamos fazendo jejum, oração, intercessão por aqueles que se esfriaram, por aqueles que abandonaram, por aqueles que às vezes estão dentro da igreja, mas ainda não estão firmes mesmo, não estão falando, meu Deus, será que eu sou esse escolhido de Deus? Nós temos que lutar e procurar ver em nós se nós somos de fato ou não do escolhido de Deus. E nessa passagem que ele fala aqui, né, eu vou até repetir do 33 em diante, que ele fala: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Então ele deixa claro que ele vai nos livrar, que ele vai nos proteger, que ele vai estar conosco nesses momentos difíceis que muitas vezes eu preguei aqui,
Nós é que sabemos se nós somos mesmo esses escolhidos ou não. Nós é que sabemos como é que está a nossa fé, como é que está a nossa obra, o que nós estamos fazendo, sabe? Nós que temos que perguntar para nós mesmos e analisar. E aí ele fala que é Deus quem nos justifica. E depois ele fala quem nos condenará. Porque é Cristo que morreu por nós, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele intercede pelos escolhidos. Tem que ficar bem clara essa palavra. Que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Está lá em Mateus 22:14 essa passagem. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aí no 35 ele fala uma coisa maravilhosa. Que ele fala, quem é que nos separará do amor de Cristo? Aí nós temos que perguntar para nós mesmos. Quem será que vai nos separar do amor de Cristo? E aqui ele fala da tribulação. Ele já inicia falando a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Então nós é que temos que olhar para dentro de nós e analisar o que será que pode acontecer conosco, que pode nos separar do amor de Jesus Cristo. E aí ele fala assim, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Todos os dias, pelo amor de Deus, que tem por nós, nós somos entregues à morte mesmo. Que não é fácil ser cristão. Não é fácil fazer a obra. Aqui nunca ninguém falou que era não é. É difícil. Mas nós temos que se pôr no lugar dos escolhidos. E aí ele fala que fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Isso é verdade. Nós somos mesmo. Mas aí vem a resposta. Mas em todas estas coisas de tribulação, de aflição, de perseguição, de luta, né? Aí ele fala, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha que amor é esse que Jesus tem conosco. Que lutou, morreu, passou aqui pelo que ele passou para morrer naquela cruz por nós. Continua lá, sentado ao lado do Pai, intercedendo por nós. E olha que nós, se nós vencermos essas batalhas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, o Senhor Jesus Cristo. Olha que amor é esse que ele tem conosco. Aí ele fala assim, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o agora e nem o depois, né? Achei muito forte isso. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que palavra, e essa palavra está toda grifada. Promessa de Deus para os escolhidos de Deus. E basta nós fazermos a nossa análise agora. Se nós somos de fato verdade escolhidos de Deus ou não. Se nós percebermos que nós estamos falhando em algo, que nós estamos deixando a desejar, desagradando ao nosso Deus, porque aos olhos de Deus a Bíblia fala que nada fica oculto, tudo é esclarecido. Então não adianta nós fazermos de ovelha aqui na rua ser diferente, na nossa casa, no nosso lar. O verdadeiro cristão, ele é em todas as horas, em todos os lugares, em todos os momentos. Ele tem que fazer a diferença que a Bíblia fala que nós somos o sal que faz a diferença.
Então nós precisamos se analisar e pensar. Porque quando Deus falou que muitos são chamados e poucos são escolhidos, é a luta que a igreja tem para vencer, que não é fácil. O ministério não é fácil. Principalmente o nosso ministério, que lida com crianças e adolescentes da comunidade. E nós mesmos precisamos olhar para dentro de nós e se policiar e perguntar: oh Deus, será que eu sou escolhido do Senhor? O que eu estou fazendo para levar, esse escolhido dentro de mim? Eu sou escolhido. Mas se eu estiver falhando, que o Senhor venha me mostrar. Porque nós vamos fazer a busca. E na busca é o momento de nós fazermos isso e falarmos com Deus. Se vocês tiverem falta, tiver algum problema, você tem que se abrir, aproveita o momento da busca para falar com Deus, para se abrir, para se entregar a esta obra que nasceu no coração de Jesus. Aqui não é nada por um acaso, tudo veio de acordo com o Senhor Jesus. Vou fazer uma pregação aqui, talvez a próxima pregação, eu vou orar para Deus confirmar. Justamente eu quero mostrar lá atrás, no início, a primeira pregação que eu fiz, como é que foi para esta igreja existir, estar aqui, que Deus nasceu no coração de Deus essa igreja. Eu falo que Deus enviou esta igreja e cada um de nós que estamos aqui somos a pedra preciosa, somos os escolhidos dele, mas nós temos que se policiar, que ver, olhar para dentro de nós. Será que eu sou mesmo esse escolhido? Para não poder cantar o hino da vitória, que fala aqui, é o título desta pregação maravilhosa, que fala cântico de vitória. Deus é bom, e Ele é mesmo. E se nós obedecermos e praticarmos tudo que aqui é ensinado, nós vamos cantar o hino da vitória, cântico da vitória. Nós vamos estar, Deus vai ser com nós em todos os momentos. Nós podemos passar pelo que for, Deus vai estar conosco. E nós estamos aqui unidos para um ajudar o outro. Porque sozinho é mais difícil. A pessoa se desespera. E quando tem mais irmãos, tem as pastoras orando, intercedendo, os obreiros, sabe? Os irmãos